E quanto às novidades, como é que a Esri pensou nas novidades? Ela pensou nas novidades relacionando a necessidade do usuário e também várias ideias, né, que os usuários compartilharam através do site ideias.esri.com e nas conferências de todo mundo. Tá? Então, a partir desses insumos, a Esri criou uma série de novidades para o desktop. Uma delas é o layout dinâmico. Como vocês estão vendo no canto inferior esquerdo, é possível agora você fazer com que o seu layout tenha uma legenda dinâmica. A gente vai mostrar um pouco o que é essa legenda dinâmica. O Maplex e o ArcScan, que são extensões para você, o Maplex fazer a gestão dos seus rótulos, né, da sua toponímia, e o ArcScan para fazer vetorização automática e semiautomática, agora estão gratuitos, ou seja, licenças de básico, intermediário ou avançado, respectivamente Vue, Editor e Info, já possuem essas extensões como gratuitas. Uma outra novidade é sobre a edição de serviços de dados. Então, é possível conectar um serviço de feature, ou seja, um serviço de dados do ArcGIS Server, e aí, a partir desse serviço nós podemos fazer o download daquele dado, fazer as edições necessárias e depois fazer o sincronismo da base de dados. Toda vez que a gente fala de controle de qualidade, é importante a gente mencionar que existe um grande desafio em incluir os dados corporativos no banco de dados corporativo, no gerenciador de banco corporativo da empresa, e também acessar esses dados. Com o ArcGIS para Desktop 10.1, a gente tem uma ferramenta chamada Administração de Geodatabase. A partir dessa ferramenta, a gente pode pegar todos os usuários que estão utilizando aquele banco de dados, né? Eu, como administrador, eu posso dar permissão ou até mesmo fazer com que o usuário não tenha mais acesso àquele banco ou àquela tabela que está contida no banco. Tá? E várias novidades fazem com que o ArcGIS para Desktop seja mais fácil de usar e mais simples de se integrar ao ambiente corporativo. Já me deparei várias vezes com clientes solicitando, olha, queria fazer edição direta no PostGIS, né, que é o cartucho espacial do PostgreSQL. Queria fazer edição direta no Oracle Spatial, que é o cartucho espacial do Oracle, sem utilizar um componente. Hoje eu não trabalho com Geodatabase. Será que é possível isso? Bem, com ArcGIS for Desktop, a partir da licença intermediária, é possível. É possível você fazer acesso direto via SQL, ou até mesmo criar um tipo espacial usando o PostGIS ou usando o Oracle Spatial. É possível fazer o compartilhamento dos dados que estão contidos no mapa do ArcGIS for Desktop de duas formas. A primeira forma é empacotando o dado. Ou seja, eu crio um arquivo compactado que está com todos os dados dentro dele. O mapa, os layers, o próprio dado e alguns arquivos que podem ser utilizados para compreender melhor aquele dado. E a outra possibilidade é fazendo a publicação do serviço diretamente do ArcGIS for Desktop. E além das 85 ferramentas novas que estão disponíveis, nós temos uma nova funcionalidade para fazer com que o usuário interaja melhor com a referência espacial. Quando o usuário quiser fazer alguma referência, usar on the fly dentro do mapa dele, ou seja, eu tenho dois dados em referências diferentes, eu quero aplicar uma referência adequada para ver os dois dados da melhor forma possível, o ArcGIS for Desktop ele vai sugerir uma referência espacial. Ele vai listar só as referências possíveis para aquela transação. Bem, vamos ver agora na segunda demo um pouco dessa produção de mapas. Como é que eu consigo executar algumas atividades tendo em vista essas novidades do ArcGIS for Desktop. Vocês podem ver aqui, essa é o layout. Dentro do layout em si não há muitas novidades, mas vocês estão vendo o mapa? Não, nem eu. Por que nós não estamos vendo o mapa? Porque à esquerda a gente pode ver na tabela de conteúdo que existem vários layers. E esses layers, eles têm uma referência à escala.
só vão poder ser visualizados com determinada escala. Então eu vou clicar aqui com o botão direito em Mapa Mundi e vou pedir para ele dar um zoom nesse layer na escala que for possível ser visualizado. Então aqui nós estamos vendo o próprio Mapa Mundi, tá? Mas na escala que ele pode ser visualizado, ou seja, na escala que foi configurado. Além disso, nós temos os outros layers que estão disponíveis, né? E nós podemos fazer acesso, como municípios, pedágio. Tá? Esse é um mapa básico que eu criei para essa nossa apresentação. O que tem de novo relacionado a layout? Tá? Eu posso carregar esse dado, né, e pedir para que o ArcGIS for Desktop, ele, além de carregar os layers, que ele possa fazer com que o layout ele seja modificado a partir da manipulação que eu faço com o mapa. Tá? Essa manipulação pode ser uma habilitação de um layer, pode ser desabilitar o layer, pode ser um zoom, tá? Como a gente vai ver agora. Aqui, vou fechar aqui a catalog, nós estamos vendo uma legenda à direita. Tá? Essa legenda, ela permite que eu saiba que existem alguns dados que estão contidos aqui no meu mapa, tá? E também que eu tenha o layout view pronto para ser impresso ou qualquer outra coisa. Vou tirar aqui pedágio e vou tirar também município. Notem que a legenda ela foi modificada também. Por quê? Porque agora a legenda é dinâmica. Além de só remover, quando eu dou um zoom, ele também faz a modificação. Então, a cada movimentação, a cada utilização desse dado, eu posso fazer com que as pessoas entendam e também gerem mapas impressos de acordo com o que está contido na tela. Tá? A partir desse mapa, outra novidade também, eu posso exportar. Posso exportar como PDF. Mas PDF é uma novidade? Não, exportar para PDF não é novidade. A novidade está em ter segurança nesse PDF. Agora eu posso incluir uma senha, Esri, para a simples abertura desse arquivo e outra para permitir se o usuário pode fazer impressão em alta resolução, se ele pode fazer copy and paste, se ele pode deletar, aliás, inserir alguma coisa e tudo mais. Esri 2012. Esri 2012. Estou falando assim, é muito alto, né? Mas vamos lá. Ok. Aqui eu vou colocar o nome V2, na verdade, e salvo. O que eu estou fazendo agora? Eu peguei essa visão do mapa e estou colocando num PDF. Um PDF que tem segurança. Ou seja, quando eu fizer acesso a esse PDF, ele vai pedir um usuário, aliás, de uma senha para que eu possa utilizar esse PDF e que eu possa fazer as operações necessárias. Ok? Aqui, Esri. Opa, senha incorreta. Senha para abrir. E agora eu consigo ver o mapa. Ainda no desktop, e voltando para a área de layout, viu? Eu tenho acesso a esse mapa. E agora eu quero fazer uma busca espacial. Tá? Só que é uma busca espacial por elementos que estão contidos nessa área de visualização. Então, toda essa consulta, todos esses mapas que estão vendo à direita, 7.457, eles estão relacionados a essa visão que eu estou tendo agora. Tá? Eu posso dizer para qualquer extensão ou só para a extensão do mapa que eu estou vendo naquele momento. Então, eu posso dar um zoom aqui no Nordeste do Brasil, né, e pedir para que ele faça a consulta para saber quais são os mapas, ou quais são os serviços de mapas disponíveis naquela área. Né. Quando ele trouxer a informação, isso vai fazer com que eu possa acrescentar um mapa novo à minha área de interesse, ou fazer qualquer outro tipo de manipulação. Tá. Essa é a forma de interação do search, ou seja, da busca espacial, na busca por qualquer elemento. Vamos voltar aqui ao mapa mundi. E, como eu falei que o Maplex, que agora é uma das novidades, que ele está incluso em qualquer uma das licenças, é importante saber para que utilizar o Maplex, né? A forma mais fácil de interagir. Eu vou dar um zoom aqui na área, que é a área do Rio de Janeiro.
vou incluir município e pedágio. Notem que eu tenho vários rótulos, né? Rótulos de vários municípios, tá? Também da base hidrográfica. Porém, eu não consigo ver o nome de todos os municípios que estão nesse mapa. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu preciso utilizar esse benefício de usar o Maplex dentro do meu ambiente. Então, aqui eu cliquei dentro do Data Frame e modifiquei para Maplex. Então, OK. Quando eu dou OK, a gente vai visualizar os mesmos labels. Eu vou falar, olha, não mudou nada. Eu ainda continuo vendo somente os nomes dos municípios. Talvez até um pouco mais bonito. Mas o que muda realmente é quando eu venho aqui dentro de um desses layers, tá, e mudo a opção de visualização. Tá? Agora, quando eu olhar para o mapa novamente, eu vou ver todos os labels possíveis e logo abaixo quase como uma legenda, tá? Para que eu saiba que o número 1, por exemplo, esse município, que não foi possível colocar o rótulo, está aqui embaixo como Passa 20. E aqui o 35, Conceição de Macabu. Então, isso eu consigo fazer com o ArcGIS for Desktop utilizando o Maplex. Então, essa é uma possibilidade de fazer com que os mapas estejam mais adequados e mais fáceis de qualquer pessoa interagir. Isso é uma forma também de geocolaboração. Tá? E, por fim, eu posso compartilhar esses mapas através de Map Package. Se eu tiver uma conta no ArcGIS Online, eu posso colocar esses dados direto no ArcGIS Online, ou posso salvar localmente. Tá? Eu vou pedir para salvar localmente. Item Description é o básico do metadado. O básico do metadado disponível para que eu possa fazer com que todas as pessoas possam identificar esse dado. E aqui eu posso adicionar. Vocês lembram daquele PDF? Eu vou pegar aqui e vou adicionar esse PDF a esse pacote de dados. E aí, vou pedir para compartilhar. Quando eu peço para compartilhar, ele cria esse pacote de dados que dentro dele tem um mapa, tem todos esses dados, como um geodatabase, as simbologias e agora o PDF. Então, essa é uma forma de interação, fazer com que o dado esteja disponível para os usuários. Okay? Isso é uma das novidades do ArcGIS for Desktop. Falando de ArcGIS for Server, mudou pouco a nomenclatura, mas também mudou. Para seguir a linha de básico, intermediário e avançado, agora nós temos ArcGIS for Server, básico, intermediário e avançado. Então, é uma forma também de podermos facilmente identificar qual tipo de licença nós temos. E a licença do básico, ela tem algumas mudanças que são bem interessantes. Uma delas é que é possível criar um serviço de entidades, a gente chama de serviço de feições, tá, que o usuário pode consumir como leitura. Ou seja, até a versão 10, o usuário ele podia gerar esse serviço somente para usuários que pudessem interagir com o dado para fazer edição, para fazer download e tudo mais. Hoje, se você tem uma licença de ArcGIS for Server básico, você pode criar um serviço de feições e permitir que aplicações leiam esse serviço. Tá? Aplicações diversas, aplicações de Flex, Silverlight, tá? E inclusive aplicações que não são Esri, aplicações que leiam algum formato OGC, tal como WFS, tá? Ou WFST. Então é possível fazer isso. Uma outra coisa bem interessante que está disponível no ArcGIS for Server avançado é a possibilidade de utilizar o Schematics. Ou seja, a extensão para gerar diagramas e esquemáticos, ela já está disponível juntamente com as outras extensões. Spatial, 3D, Geostatistical, Network e agora o Schematics também.